Olá, eu sou a Mariana da Start Comply, sou sócia fundadora dessa empresa e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, explicar do que se trata essa lei e como que a gente implementou as exigências legais na ferramenta da Easy Control. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, o objeto dela, é proteger um dado pessoal. E o que seria, então, um dado pessoal? Seria toda e qualquer informação capaz de identificar uma pessoa física. Então, estamos falando aqui de indivíduos, de pessoas de carne e osso. Dados de pessoa jurídica, como CNPJ, razão social, endereço comercial, não faz parte da proteção dessa lei. O intuito da lei é proteger nós mesmos, titulares, como assim ela designa as pessoas, Então, o nosso objetivo é adequar as atividades das empresas para proteger os dados pessoais. E por que essa preocupação com o dado pessoal? Principalmente hoje em dia, Em razão de muitas fraudes, golpes. Um dado, quando a gente identifica uma pessoa, ele não é só número, letra, não é só um nome, um CPF, um telefone, é uma pessoa. Então, atrás da identificação dessas pessoas, nós temos vidas, nós temos o nosso dia a dia, nós temos a nossa contratação de serviços bancários, quando a gente compra uma mercadoria. Então, nós que estamos realizando isso. Quando uma pessoa utiliza os nossos dados de forma indevida, ilícita, principalmente se passando pela gente, contratando um empréstimo que não foi a gente, sim um terceiro, a gente sofre um prejuízo, um dano real, um dano material. Então, a lei vem para proteger esse ponto, esse aspecto. Nós, como titulares, temos o direito de saber como os nossos dados estão sendo utilizados pelas empresas. Todas as empresas precisam se adequar a essa lei. Ela foi aprovada em 2018, só que ela só entrou em vigor em 18 de setembro de 2020. Desde essa época, as empresas já precisam se adequar, porque a Autoridade Nacional, que é o órgão que foi criado para fiscalizar as empresas, ele já está bem atuante. As ações judiciais já estão acontecendo. Então, nós precisamos prestar atenção em como as empresas trabalham com os dados pessoais para estar aderente a essa lei. Desde o início, a Easy5, a empresa, ela desenvolveu a ferramenta do Easy Control, que é um controle de acesso, em condomínios. E a preocupação dela era desenvolver essa ferramenta já adequada a essa legislação. Então, todo o trabalho que a gente fez era para proteger os dados pessoais, ainda mais em condomínio, que são os condôminos, são pessoas físicas entrando e saindo, a gente precisa dessa rastreabilidade. Como a gente fez o mapeamento desses dados? Então, a gente levantou todas as informações, todos os dados pessoais que são coletados, a gente identificou o motivo da coleta desses dados, fizemos uma análise em relação à lei, se tinha um embasamento legal que justificasse essa coleta, e a gente fez toda a proteção para garantir a segurança desses dados. Então, criptografia, quem tem acesso, se alguém acessar indevidamente, aparece o registro, que a gente chama de log, o log do registro. Existe um relatório para verificar quem acessou essas informações? Então, tudo isso foi trabalhado para a gente adequar a ferramenta a essa legislação. Então, a gente teve todo esse cuidado. E não só os condomínios, como empresas, associações e todas as pessoas jurídicas e até pessoa física que trabalhe com dado pessoal para fins comerciais, que explorem essas informações, precisa se adequar à lei. Então, a adequação não é só contrato, não é só procedimento, nós estamos falando de treinamento, capacitação, conscientização das pessoas em relação à proteção aos dados pessoais. Então, tudo isso que a gente fez também. A gente treinou os funcionários, a gente orientou a melhor forma, como fazer uma abordagem correta. Então, tudo isso é levado em consideração. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais ou tiverem interesse em entender como que a gente adequa, pode entrar em contato
Eu sou a Mariana, como eu disse, da Start Comply. Aí a gente vai colocar aqui os nossos meios de comunicação para entrar e eu fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida e tudo o que precisar em relação a esse tema. Um tema importante e que tá muito em voga hoje, né? Hoje em dia todo mundo tá falando desse tema e é importante que todos, como titulares, saibam realmente os seus direitos para que você possa exercê-lo e assim garantir a segurança dos seus dados, tá bom? Muito obrigada!